Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, retrucou narrativas propagadas por Miriam Leitão, da Rede Globo, ironizando as tentativas de criminalizar qualquer ato cometido por conservadores e, em especial, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro ironizou o escândalo feito em torno da visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria, dizendo: cometeu crime, tinha de ter dormido na Embaixada de Cuba para o pessoal ficar feliz e contente. Para boa parte da imprensa, é muito mais normal entrar dentro de favela dominada pelos traficantes, sem polícia, sem trocar tiro. E o problema é o Bolsonaro na Embaixada. Que uma boa parte da mídia é um lixo, todo mundo já sabe. Dali nada se aproveita. É divertido ver os comentários da Miriam Leitão. Ela está em um devaneio tão grande. O deputado apontou os excessos e exageros cometidos com a intenção de difamar Bolsonaro, inclusive utilizando mentiras. Ela falou que a embaixada é inviolável porque é território estrangeiro. Logo, Bolsonaro saiu do Brasil. Juridicamente, isso é uma mentira. É tanto território de outro país quanto a sua casa alugada é sua. Se resolver mudar para outro lugar a embaixada, ele muda. Não quer dizer que mudou o território do país. Existe a ficção jurídica de que é inviolável porque está sujeita às leis de outro país. O deputado explicou: se fosse território de outro país, eu teria de passar antes na Polícia Federal e carimbar meu passaporte. Teria de fazer controle de entrada e saída. Isso não ocorre. Eduardo Bolsonaro acrescentou: e esses vídeos são da época do carnaval. Então, o Bolsonaro é o primeiro fugitivo que não foge do país. Ele voltou dos Estados Unidos em dezembro, foi à posse do Milei e retornou ao Brasil. Que história é essa de fugitivo que não fugiu? É impressionante como usam narrativas, repetição das palavras para criar uma história ficcional. Eduardo desabafou: são impressionantes as narrativas. Bolsonaro ia dar golpe para fazer prisões eternas. O que estamos vendo agora? Prisões eternas. Por que Felipe Martins está preso? O motivo seria a ida dele para os Estados Unidos para sugerir a minuta do golpe. Ele não foi, tanto que foi preso no Brasil. É humanamente impossível. Tudo que acusam que Bolsonaro faria é o que estão fazendo exatamente agora. A STF em parceria com o governo Lula. A parceria é tão grande que fazem troca-troca. Dino vai para o STF e Lewandowski do STF vai para o Ministério do Lula. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de 21 meses do trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eduardo, queria que tu comentasse algumas notícias da semana aí pro pessoal. A gente viu toda essa polêmica, todos esses ataques da mídia em relação ao presidente Bolsonaro ter dormido, né, 2 noites na Embaixada da Hungria. Cometeu crime? Tinha que ter dormido na Embaixada de Cuba, né? Pois é. Pra daí o pessoal ficar feliz e contente. A pergunta é, né? Subir morro e conversar com o traficante é normal? Pelo visto aqui, para uma boa parte da imprensa, é muito mais normal, né? E de entrar dentro de... Não, os caras entram dentro de favela dominada pelos traficantes, sem polícia, não troca tiro, de boa, e depois fala que o presidente foi na embaixada. Agora, o comentário, né? Que a mídia, uma parte dela, não toda, obviamente, né? É um lixo. Todo mundo já sabe, né? Não tem outra palavra, é lixo, porque dali nada se aproveita. Agora, eu gosto, porque eu acho divertido, você ver os comentários da Miriam Leitão. A Miriam Leitão, ela está num devaneio tão grande, que ela tem até entrado em alguns, vamos dizer assim, atritos com o próprio filho dela, com o Matheus Leitão, que me parece muito mais honesto, ou talvez muito mais, com a sanidade muito mais em dia. Porque a Miriam Leitão, ela falou que embaixada é inviolável porque é território estrangeiro. Logo, Bolsonaro foi à embaixada, ele saiu do Brasil. Eu parei para pensar assim, eu falei, meu Deus do céu, primeiro que juridicamente isso é uma mentira, tá? Talvez no popular as pessoas pensam, não, a embaixada é território do outro, não é território do outro país. É tanto território de outro país quanto a sua casa alugada é sua, beleza? É mais ou menos por aí. Se a embaixada da Hungria amanhã, o embaixador resolver mudar a sede da embaixada para outro local, ele muda. Isso não significa que ele está mudando o território da Hungria, está andando para o território da Hungria dentro do Brasil e ir para outra localidade. É porque existe, né, essa ficção jurídica de que ela é inviolável porque ela está sujeita às leis do outro país. Inclusive o diplomata que está em missão oficial, quando ele comete algum crime, ele comete o crime e é julgado de acordo com as leis do seu país de origem, né? Então vamos supor, um brasileiro embaixador comete um homicídio lá fora, via de regra, ele será julgado, né, de acordo com as penas brasileiras. Então tem uma série de especificidades que são aplicadas a esses casos. Mas você dizer que a embaixada é território internacional, isso não faz sentido nenhum. Porque senão quando eu fosse numa embaixada, eu ia precisar antes passar na Polícia Federal para fazer o controle migratório e carimbar meu passaporte. Isso nunca aconteceu, né? Então, se a embaixada fosse um território estrangeiro e você fosse para lá, isso significasse ir para outro país, você deveria fazer o controle de entrada e de saída. Isso daí não ocorre. E esses vídeos que vieram à tona agora são vídeos lá do Carnaval, de 2 meses atrás que foi o Carnaval. Então o Bolsonaro, ele é o primeiro fugitivo que não foge do país. Eu falo, meu Deus do céu, né? Olha a semântica da palavra. Ah, fugitivo, fugiu, quer fugir, etc. Gente, ele voltou dos Estados Unidos. Em dezembro, Bolsonaro foi para a posse do Milei na Argentina, retornou voluntariamente ao Brasil. Que história é essa? Um fugitivo que não fugiu, que está aqui dentro, né? Então é impressionante como que vão utilizando de narrativa, a escolha das palavras, a repetição até a exaustão, para tentar entrar na tua cabeça, criando uma história totalmente ficcional, totalmente fora da realidade. Então Bolsonaro não cometeu crime, tá? É uma atividade totalmente normal. Eu, com frequência, vou a embaixadas, não é da Cuba, não é de Cuba, não é da Coreia do Norte,
Talvez essas tu poderia ir. Se fosse para essas daí, ia estar tudo tranquilo, né? Ia estar tudo de boa. Tu vê que assim, a falta de realmente ter alguma coisa contra o presidente Bolsonaro, eles precisam sempre tentar criar a narrativa de algo que ele iria fazer, mas não fez, né? Então tu vê a mesma questão do golpe. Bolsonaro iria dar o golpe. Ia dar o golpe para censurar, ia dar o golpe para controlar as pessoas, ia dar o golpe para fazer prisões eternas. Aí a gente está vendo agora o que está acontecendo? Prisões eternas. Por que Felipe Martins está preso? Por que Coronel Câmara, né, que faz a segurança do presidente, está preso? Preso preventivamente. O Felipe Martins já demonstrou que o motivo que o fez, né, utilizado pela Alexandre de Moraes, foi levar o Felipe Martins à prisão, que seria a ida dele para os Estados Unidos após sugerir a minuta do golpe, que, diga-se de passagem, né, seria o que está sendo discutido, seria um estado de sítio ou estado de defesa que é constitucional, então já não há que se falar em golpe, mas ainda assim seria uma ida dele aos Estados Unidos, que ele não foi. Tanto é que ele foi preso no Brasil. E tanto é que a Latam confirmou que ele estava no Brasil dia 31 de dezembro em voo de Brasília a Curitiba. Ou seja, é humanamente impossível você ir para Orlando dia 30 e dia 31 chegar em Brasília em tempo hábil para pegar um voo Brasília-Curitiba. Então, tudo aquilo que acusam que o Bolsonaro faria é o que estão fazendo exatamente agora, o STF, em parceria com o governo Lula. E a parceria é tão grande que eles fazem troca-troca. O ministro da Justiça do Lula, o Dino, foi para o STF. E o ministro do STF, que se aposentou, Lewandowski, assumiu o MJ no lugar do Dino. A coisa está escancarada, gente. Está escancarada. Quem é que bota um freio nisso? Pela teoria dos freios e contrapesos, se nós ainda tivermos uma Constituição, é o Senado. É por isso que está sendo jogado um jogo bruto nas eleições desse ano. Porque você, vereador, você ativista, você liderança local de direita, você será a peça fundamental na eleição de 2026 para a gente colocar um fim nessa ditadura, nessa esculhambação de rasgar a nossa Constituição a todo momento, para a gente resgatar uma normalidade jurídica, uma normalidade democrática. Sabendo disso, da importância de 2024, começa. Bolsonaro não pode encontrar com o Valdemar, tira o passaporte de Bolsonaro, fala que Bolsonaro ia na embaixada, não sei o que, para fugir. Enfim, um monte de narrativas para tentar enfraquecer o Bolsonaro. Só que não adianta mais, né, você fazer isso tudo, que as pessoas já acordaram para a realidade do modus operandi da imprensa. Eu até peguei o print aqui da postagem que tu fez, né? Bolsonaro não pode sair do país. Bolsonaro não pode se encontrar com o Valdemar, presidente do seu partido. Bolsonaro não pode ir à cerimônia de militares nem da PM. Bolsonaro não pode chegar perto de baleias. Bolsonaro não pode ir às embaixadas. Bolsonaro não pode respirar. Pode respirar ainda, será? Então a gente vê todo uma... eu acho que tu falou muito bem, Eduardo, sobre a questão da construção da narrativa, né? Infelizmente, pessoal, ainda tem no nosso país muitas pessoas que são manipuladas, que assistem à grande mídia, Globo principalmente, TV aberta, e essas pessoas, elas são influenciadas por essas narrativas, essas palavras que eles criam, esses termos, que são repetidos constantemente. Então eles estão agora com esse frame de tentar colar a ideia de que o Bolsonaro está tentando fugir a todo custo do país. Só que isso de longe não é a realidade. Só que essas pessoas às vezes acabam ficando com esse sentimento. Não é nem algo muito racional. É só delas estarem ouvindo todo dia aquilo ali na Globo, saindo todo dia nas matérias. Então nós, que estamos conscientes disso, que temos acesso à informação, nós temos que fazer esse papel de contra-desinformação. De mostrar, olha só isso aqui. Como assim o Bolsonaro está fugindo? Ele está aqui, ele voltou, ele foi na posse do Milei, voltou. Como que ele está fugindo? Né? Felipe Martins, preso. Como que... Dentro da ação conservadora, você aprende a usar esses argumentos para abrir os olhos dessas pessoas. É isso que eu digo quando eu falo que a gente precisa abrir os olhos das pessoas à nossa volta. São dessas pessoas que estão sendo manipuladas, que está sendo construído esse senso de que o Bolsonaro, às vezes até mesmo a gente vê assim, o Centrão construindo uma narrativa de que Bolsonaro e Lula são iguais. Então eles pegam a questão da acusação do Bolsonaro importunar uma baleia, né? Que hoje a PF já não vai prosseguir com isso. A PF não indiciou Bolsonaro por importunação. Deve ter escutado a baleia falou em baleiês, né? Igual Procurando Nemo. Eu não importunei, o Bolsonaro não me importunou. Aí a PF, aqui ó, a baleia não foi importunada. Lembrando, denúncia da ministra do Meio Ambiente de Lula. Vai vendo o Brasil.
Não, e aí A tu vê, ministra do Meio Ambiente, ó, recorde de queimada, 410% maior para o mês de fevereiro, agora as queimadas. Recorde de morte de Yanomamis, né? Os artistas lá, salve a Amazônia, agora sumiu todo mundo, né? Recorde de morte de Yanomamis. E a preocupação da ministra é: Bolsonaro passou perto da baleia, vamos investigar o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Eu até agradeço a esquerda por fazer esse tipo de coisa, porque é muito fácil eu chegar no exterior e explicar para um gringo, falar para ele, fácil não, né? É cômodo, mas é difícil de explicar, né? Porque até o cara entender que, pô, calma aí, cara, o ex-presidente está sendo processado por importunar a baleia, um crime que pode pegar de 2 a 5 anos de cadeia, cara, é demais. Não, e aí tu vê a narrativa do tipo assim, ó, Bolsonaro e Lula são criminosos. Eles ficam batendo nisso para tentar equiparar os dois. Aí tu vai ver quais são os crimes do Lula e quais são os crimes do Bolsonaro que está sendo apontado. É bizarro, né? Só que as pessoas ficam com essa imagem de que eles são iguais porque ficam batendo nessa ideia de que o Bolsonaro está fugindo, de que o Bolsonaro tem que ser preso, vai ser preso em breve, de que o Bolsonaro está sendo indiciado aqui, está sendo indiciado ali, então investigado. Isso vai dando esse senso para essas pessoas que não têm acesso à informação ainda, e às vezes nem querem ter, a ideia de que eles realmente são, que todo político não presta, né? E a gente viu algo completamente nos 4 anos, completamente diferente durante os 4 anos do governo Bolsonaro, em comparação a todo o resto da República.